Segundo Macabeus, capítulo 12. Concluídos esses acordos, Lísias voltou para junto do rei, enquanto os judeus se entregavam ao cultivo da terra. Dentre os governadores locais, porém, Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, bem como Jerônimo e Demofonte e, além desse, Nicamor, chefe dos cipriotas, não os deixaram trabalhar em paz e sossegados. Além disso, os habitantes de Jope chegaram a esse cúmulo de impiedade. Convidaram os judeus que moravam na cidade a subir, com suas mulheres e filhos, a umas barcas preparadas por eles. Isso, como se não houvesse qualquer má intenção escondida. Como se tratava da resolução pública da cidade, os judeus aceitaram como gente que deseja viver em paz e sem suspeitar de nada. Chegados, porém, ao alto mar, o pessoal de Jope os afundou. Eram não menos que 200 pessoas. Quando soube da crueldade praticada contra seus compatriotas, Judas mandou que seus homens se preparassem e invocou a Deus, o justo juiz. Marchou contra os assassinos de seus irmãos, incendiou de noite o porto, queimou as barcas e passou a fio e espada todos que neles tinham procurado refúgio. Como a cidade tinha fechado as portas, ele partiu, mas com a intenção de vir outra vez, então extirpar totalmente a população de Jope. Entretanto, Judas tomou conhecimento de que os habitantes de Jânia queriam proceder da mesma forma contra os judeus que moravam entre eles. Caiu então de surpresa sobre os de Jânia à noite e incendiou o porto com os navios, a tal ponto que o clarão do incêndio foi visto até em Jerusalém, a distância de 45 quilômetros. Enquanto fazia a expedição contra Timóteo, depois de uma marcha de alguns quilômetros, pelo menos 5.000 árabes com 500 cavaleiros irromperam contra eles. O combate foi violento, mas os homens de Judas levaram o melhor, com a ajuda de Deus. Então, vencidos, os nômades pediram que Judas lhe estendesse a mão, e prometeram dar-lhe pastagem e ajudar-lhe em outras coisas. Judas, percebendo que eles, na verdade, por ser muito úteis, prometeram-lhes dar-lhe a paz. Assim, depois de dar-lhe as mãos, eles retiraram-se para as suas tendas. Judas atacou também uma cidade que defendia com trincheiras, cercada por murais e habitada por gentios de todas as etnias, cujo nome era Caspim. Os de dentro, confiando na solidez dos muros e nos alimentos que tinham de reserva, portavam-se de modo cada vez mais insolente para com o homem de Judas, provocando-los com maldições e blasfêmias, e soltava palavrões. Os companheiros de Judas, então, invocando o grande soberano do mundo, que se Arietes, nem a máquina de guerra, fez cair Jericó nos tempos de Josué, irromperam como feras contra a muralha. Tomaram a cidade por vontade de Deus, fizeram aí matanças indescritíveis. Um lago vizinho com quase 400 metros de largura parecia transbordar, repleto de sangue. Tendo se distanciado dali uns 140 quilômetros, chegaram a Caraca para se encontrarem com os judeus tubianos. Quando a Timóteo não o surpreenderam nessa região, eles partiram de lá sem conseguindo nada, embora deixado em certo lugar uma guarnição muito bem equipada. Mas Dositeu e Sosípater, que eram os oficiais do exército macabeu, dirigiram-se para lá aniquilar os homens deixados por Timóteo na fortaleza, em número de mais de 10.000. O macabeu, por sua vez, tendo distribuído seu exército em alas, confiou ao comando de 2 mencionados oficiais e arremeteu contra Timóteo, que tinha consigo 120.000 soldados e 2.500 cavaleiros. Informando a aproximação de Judas, Timóteo mandou adiante as mulheres e crianças, com o restante das bagagens, para o lugar chamado Carnion. Era uma fortaleza impossível de conquistar e de acesso muito difícil, por causa dos desfiladeiros locais. Logo que apareceu a primeira ala do exército de Judas, apoderou-se dos inimigos o medo. Eles ficaram aterrorizados, por causa da presença daquele que tudo vê. Fugindo então, desabaladamente, um querendo passar à frente do outro, a ponto de serem feridos pelos próprios companheiros e atravessados ao fio as suas espadas.
Judas, entretanto, perseguiu-os com veemência, transpassando esses ímpios e acabando com cerca de 30.000 deles. O próprio Timóteo, caído na mão dos soldados e do Dositeu e do Sosípatro, com muita manhã pôs suplicasse que deixasse partir com vida, alegando que tinha em seu poder o país de muitos deles e de alguns irmãos, os quais poderiam ficar sem proteção. Assim, tendo ele garantido de muitos modos que haveria restituir são e salvos, segundo o pacto que propunha, deixaram-nos partir a bem da salvação de seus irmãos. Em seguida, Judas marchou contra Cármio e o santuário de Atagates, onde matou 25.000 pessoas. Depois de infligir essa derrota matança, Judas conduziu seu exército contra Efron, cidade fortificada, onde vivia uma população de diversas nações, moços robustos, postados diante da muralha. Defendia na valorosa enquanto dentro deles havia grande reserva de máquinas e projéteis. Mas, tendo invocado o poderoso, que com seu poder esmaga as forças inimigos, os judeus tomaram a cidade e os que nela habitavam. Abateram 25.000. Partindo de lá, marcharam até Citópolis, distante de Jerusalém mais de 100 quilômetros. Nessa cidade, os judeus que ali residiram deram testemunho da benevolência de seu habitante, demonstrava para com eles e da acolhida bondosa que eles tinham dado a momentos difíceis. Por isso, Judas e os seus agradeceram a eles e os exaltavam, a que continuassem a mostrar-se benignos também no futuro, para com seus irmãos. Assim que é chegada em Jerusalém, estão já a próxima festa das semanas. Depois da festa, chamada de Pentecostes, marcharam contra Gorgias, governador da Idumeia. Este saiu para enfrentá-los com 3.000 soldados e 400 cavaleiros. Tendo começado a luta, alguns dos judeus caíram mortos, mas certo Dositeu, cavaleiro do grupo de Bacenô, homem valente, conseguiu alcançar Gorgias, tendo agarrado pelo manto, obrigava-o vigorosamente a segui-lo, querendo prendê-lo vivo. Foi quando um dos cavaleiros trácios, investidos contra ele, amputou-lhe o ombro, e Gorgias pôde escapar para a Maresa. Entretanto, os homens de Esdrim estavam fadigados de tanto lutar. Judas então invocou o Senhor para que ele se manifestasse como seu aliado e guia no combate. A seguir, lançando o grito da guerra e cantando hinos da língua paterna, arremessou-os de surpresa contra os homens de Gorgias, obrigando a retirada. Tendo depois reunido seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã, chegando ao 7º dia, purificou-se conforme o costume ali, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, com a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos dos que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus antepassados. Foi então que encontraram debaixo das roupas do que tinha sucumbido, objetos consagrados a ídolos de Jâmina, coisa que a lei proíbe aos judeus. Então ficou claro para todos que foi por isso que eles morreram. Mas todos louvaram de maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas. E puseram-se em oração pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Quanto aos valentes Judas, exortou o povo a se conservar sem pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecera por causa dos pecados que haviam sido mortos. Depois, tendo organizado uma coletiva individual que chegou perto das 2.000 dracmas de prata, enviou-las a Jerusalém a fim de se oferecer um sacrifício pelo pecado. Agiu assim pensando muito bem, nobremente, sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo em vão orar pelos mortos. Mas, considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim que fosse absolvidos do seu pecado.